Descrição técnica do código de problema OBDII. Entrada alta do circuito do sensor IQOT, BIQOT, do turbocompressor, superalimentador. O que isso significa? Este é um código genérico de diagnóstico de problema do trem de força, DTC, aplicável a todos os veículos equipados com um turbocompressor. As marcas dos veículos podem incluir, mas não estão limitadas a VW, Dodge, Mercedes, Isuzu, Chrysler, Jeep, etc. O módulo de controle do trem de força, PCM, usa um solenoide de controle de impulso para controlar a quantidade de pressão de impulso gerada pelo turbocompressor. O PCM monitora a pressão real com um sensor de pressão de aumento do turbocompressor. Para eu ajudá-lo a entender esse código, primeiro preciso explicar como funciona um sensor de pressão de impulso. O sensor Turbo Boost é um resistor variável. O PCM fornece um sinal de referência de 5 volts ao sensor de impulso. Quando a pressão de reforço é baixa, a resistência do sensor é alta, portanto, apenas uma pequena porcentagem do sinal de referência retorna ao PCM. À medida que a pressão aumenta, a resistência diminui e mais sinais de referência retornam ao PCM. O PCM usa essa tensão variável para calcular a pressão real de reforço. A pressão de impulso zero é igual a cerca de 0,5 volt. O impulso máximo lê cerca de 4,5 volts. O DTC-P0242 é definido quando o PCM vê uma tensão de pressão de impulso B superior a 4 volts por vez em que nenhum impulso está sendo comandado. Sintomas: quando o P0242 está definido, o PCM acende a luz do mecanismo de verificação e substitui um valor genérico pela pressão de reforço real e ignora o sensor. Quando o PCM está substituindo um valor genérico pela pressão de reforço, também limita a quantidade de impulso e o tempo de combustível dinâmico a uma quantidade mínima. Às vezes, essa condição é chamada de modo IQOT, Limp Home IQOT, e é mais perceptível por uma grave falta de aceleração, devido ao aumento do risco de danos ao conversor catalítico. A condição que causa esse código deve ser corrigida o mais rápido possível. As causas potenciais para a definição deste código são DTCS relacionados ao sensor de temperatura do ar de admissão, IAT, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, ST, ou referência de 5 volts. Problemas de fiação intermitente, sensor de impulso defeituoso B, curto-circuito, atenção no circuito do sensor diagnóstico PCM com defeito, procedimentos de reparo e reparo. Se houver algum outro DTC listado acima, deve ser corrigido antes de diagnosticar P0242. Um bom ponto de partida é sempre procurar boletins de serviço técnico, TSB, para seu veículo específico. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Na minha experiência, vi vários diagnósticos incorretos porque o técnico não conseguiu dar esse aviso aparentemente simples. Problemas intermitentes podem ser o pior pesadelo do técnico, mas uma maneira simples de localizar uma conexão com defeito no sensor ou perto dele é fazer um teste de oscilação. Com o motor em funcionamento, segure o chicote elétrico e mova um puxão nele. Se você puder recriar a condição de falha, precisará examinar atentamente as conexões nos sensores desse chicote. Você não precisa se esforçar, apenas o suficiente para fazê-lo se movimentar ou se mexer. Com um voltímetro digital, você pode verificar várias coisas que podem levá-lo à origem do problema. Com o sensor de pressão de reforço B desconectado, a chave ao desligar o motor KOEO mede a quantidade de tensão que vai para o lado de entrada do sensor de impulso, deve ser de 5 volts. Se não houver suspeita de PCM com defeito, se a voltagem estiver boa, reconecte o sensor de impulso e meça a voltagem no lado oposto do conector. A tensão KOEO deve ser de cerca de 0,5 volt. Se não houver suspeita de um sensor de impulso com defeito, não use uma luz de teste incandescente para testar qualquer coisa no circuito do sensor de reforço.